contato agora é com o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, embaixador Sérgio Amaral. Embaixador, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia aos ouvintes da Jovem Pan. Bem, embaixador, todas as perspectivas do ano que vem, quando se faz análises em relação a isso, se coloca a eleição de Donald Trump como um dos grandes fatores de incerteza para 2017. E o senhor vai estar lá nos Estados Unidos, administrando as relações do Brasil com os Estados Unidos, com esse novo governo. Eu queria saber qual a sua previsão, a sua expectativa em relação a isso. Denise, eu acho que existe mesmo uma certa incerteza, mas mais do que incerteza é o fato de que esta será uma administração nos Estados Unidos de mudança. Mudança nas alianças dos Estados Unidos, em que os europeus estão um pouco preocupados, os russos estão mais tranquilos, os chineses estão um pouco mais preocupados. E no nosso continente, todos aqueles países que apostaram no TPA, no Tratado de Comércio Transpacífico, estão decepcionados. México, Colômbia, Peru, Chile puseram suas fichas num acordo de comércio que possivelmente não vai ocorrer. Em relação a nós, Denise, eu tenho a impressão que o impacto não é grande, é pequeno, na verdade, porque o Brasil não é parte dos problemas que foram apontados durante a campanha eleitoral. O Brasil não tem superávites comerciais com os Estados Unidos, ao contrário, tem déficit. Ele não traz investimentos, não rouba investimentos, como foi dito na campanha, em detrimento dos empregos nos Estados Unidos. Ao contrário, o Brasil está investindo nos Estados Unidos 24 bilhões de dólares, criando 80 mil empregos. O Brasil não está associado a nenhuma máfia de tráfico de drogas. E o Brasil faz parte, junto com os seus colegas sul-americanos, de uma região que é pacífica, de democracias, de economias de mercado. Portanto, eu acho que não há razão para nós estarmos apreensivos com essa mudança, sobretudo porque ela pode criar algumas oportunidades interessantes para o país. Agora, indiretamente, o Brasil não poderia sofrer as consequências em termos de fluxo de investimentos se houver um aumento das incertezas globais, a questão da China, porque há uma situação meio de atrito entre a posição do Donald Trump e a importância que a China tem para os Estados Unidos, comércio internacional. A economia da China importa muito do Brasil, tem uma relação diferente. E tem a questão dos brasileiros que moram nos Estados Unidos e o posicionamento de Trump em relação aos estrangeiros, em relação a imigrantes, não é? Exato, você está apontando questões importantes, Denise, mas eu não acredito que haja uma agravação significativa das relações entre a China e os Estados Unidos. São grandes parceiros. A China detém 1 trilhão e 800 bilhões de dólares de títulos americanos. E ela tem nos Estados Unidos um grande mercado, assim como os Estados Unidos têm na China importantes investimentos e um mercado exportador. Acho que poderá haver alguma fricção, mas eu entendo que prevalecerá o bom senso. Aliás, o presidente eleito Trump já designou como seu embaixador na China um amigo pessoal do presidente Xi Jinping, um americano que tem muitos investimentos na China. Isto é uma indicação positiva. Os imigrantes brasileiros estão inquietos, é verdade. Eu estive com alguns deles quando eu fiz uma visita a Boston, mas não acredito que haja razão de grande apreensão. Por quê? Porque a imigração brasileira é relativamente pequena se comparada com a de outros países. Nós não chegamos a 1 bilhão de pessoas na China. É uma comunidade ordeira, é uma comunidade trabalhadora. E não acredito que o que vier a ser feito, se for feito, venha atingir de modo significativo os brasileiros que estão lá, a menos aqueles que tenham algum problema de antecedentes criminais ou envolvimento com drogas. Fora isso, eu creio que não há razão para uma apreensão ou por uma preocupação maior, que certamente poderá ser justificada no caso de outras comunidades que têm 10, 15 milhões de imigrantes nos Estados Unidos.
Agora, embaixador, em relação aos problemas específicos do Brasil, que não são poucos, mas desde que se pensa na reversão da crise econômica, se fala na possibilidade de uma expansão das exportações brasileiras, do intercâmbio comercial. Nós não tivemos efetivamente uma melhora nesse sentido ao longo deste ano. Balança comercial superavitária, sim, mas principalmente por queda de importações, reflexo da nossa recessão econômica. É verdade, Denise, mas isso daí eu diria é um fato real e um fato global. Quer dizer, a economia mundial está passando por um processo de retração, sobretudo na Europa, e isto poderá fazer que durante algum tempo nós tenhamos um maior estreitamento dos nossos mercados de exportação. Não necessariamente nos Estados Unidos, por dois motivos. Um é que o governo Trump vai fazer uma expansão dos seus investimentos em infraestrutura, expansão considerável. Isto vai significar gastos, poderá levar a uma subida nas taxas de juros, valorização do dólar. Isso tem dois aspectos para nós. Um que não é tão bom é o fato de que tornará mais difícil a continuada do processo de redução das taxas de juros na medida em que as taxas de juros nos Estados Unidos se elevem. Mas, por outro lado, na medida em que houver uma retomada do crescimento na economia americana, maior do que vinha ocorrendo, e por força dos investimentos que vão ser feitos, nós vamos ter mais possibilidades de exportação e, sobretudo, um câmbio mais favorecido para exportar. O senhor vê chances, então, de o Brasil conquistar mais espaço no exterior? Sim, nos Estados Unidos. Agora, por outro lado, talvez do ponto de vista político, o fato mais relevante para nós é que com o fim do Tratado Transpacífico, os países da costa andina certamente vão perder a oportunidade com a qual eles contavam de uma expansão dos seus laços econômicos com a Ásia-Pacífico. E, naturalmente, eles se voltarão mais para uma convergência com o Mercosul, que eu acho que o Mercosul deveria, inclusive, procurar ativamente, porque isso pode significar uma convergência importante da América do Sul com o aumento das oportunidades de investimento e mesmo de comércio. Então, nós temos aí uma oportunidade que eu diria estratégica de uma grande aproximação com os nossos vizinhos da América do Sul e de atenuação desta linha divisória que se vinha desenhando entre a costa do Atlântico do Mercosul e a costa do Pacífico, a da Aliança para o Pacífico. Aí cabe ao Brasil fazer a lição de casa, tanto do ponto de vista de melhorar a competitividade, esse intercâmbio comercial, como em relação à atração de investimentos estrangeiros, né? Denise, esse ponto é essencial. Qual é o problema maior do comércio mundial hoje? O problema maior é que muito poucos países conseguem concorrer com a China. A China, ela tem mão de obra barata, ela tem uma infraestrutura novinha em vários dos setores, ou quase todos, e a China também tem um avanço tecnológico nos últimos anos. Então, não vão ser as regras de comércio, a mudança nas regras de comércio que vão afetar fundamentalmente a competitividade na China. E o comércio, e sobretudo o comércio aberto, quem é que ganha? Quem é mais competitivo? E aí é o grande desafio que nós vamos ter, como você assinalou muito bem. É certo, nós conversamos com o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, Sérgio Amaral. Embaixador, agradeço muito a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Um feliz 2017. Muito obrigado, Denise, para você e para todos os seus ouvintes também.